Vamos continuar na leitura do livro A História da Igreja. O assunto aqui, os missionários valdenses. Com o duplo objetivo de espalhar a pura verdade do Evangelho e de encontrar novos e mais pacíficos assentamentos, muitos deles, no final do século XIV, deixaram seus vales nativos e se estabeleceram na Suíça, Morávia, Boêmia, várias partes da Alemanha e provavelmente da Inglaterra. Mas a mais extensa dessas colônias foi formada na Calábria no ano de 1370. Sendo pacíficos em seus modos, industriosos em seus hábitos e estritamente morais em todos os seus caminhos, eles logo ganharam a confiança de seus senhores feudais e o afeto de seus vizinhos. Os senhores do país viram suas terras enriquecidas e fertilizadas pela lavoura superior dos novos colonos e concederam-lhes muitos privilégios. Eles foram autorizados a convidar pastores da igreja matriz nos Alpes e a introduzir professores para seus filhos. Mas essa prosperidade temporal e espiritual, com tanto conforto social, era uma ofensa intolerável para o mal-olhado do papado. Os padres rosnaram e murmuraram muito. Eles reclamaram com os senhores feudais que os estranhos não se conformavam com os ritos da Igreja Romana, que eles não guardavam missas para o repouso de seus mortos, que eram hereges. Os senhores, porém, não estavam dispostos a ouvir os padres. Abre aspas. Eles são um povo muito justo e honesto, disseram eles. Abre aspas aqui de novo. Todos sabem que são temperantes, industriosos e, em suas palavras, peculiarmente decentes. Quem já os ouviu proferir uma expressão blasfema, e enquanto enriquecem nossas terras e pagam seus aluguéis pontualmente, não vemos razão para condená-los. Fecha aspas. Em todos os países e em todas as épocas, os sacerdotes de Roma foram os maiores inimigos da religião pura e simples da Bíblia. E também da educação, da tolerância, da luz, da liberdade e de toda forma de melhoria social. Seu poder, seus interesses, sua sensualidade e todas as suas paixões malignas são necessariamente expostas e minadas pela introdução da luz ou pela tolerância da liberdade.
Mas os interesses temporais dos senhores os levaram a proteger seus inquilinos e mantê-los em seus privilégios. Temos aqui uma das passagens misteriosas da providência divina, sobre a qual a mente se deleita em se demorar um pouco. Por quase 200 anos, esses não conformistas foram autorizados a permanecer e se multiplicar nos distritos da Calábria, nos arredores de Roma. Mas, por fim, o Papa ouviu as queixas dos padres. E a nuvem negra, que há muito se formava nas planícies pacíficas da Calábria e da Apulia, irrompeu sobre eles com toda a sua fúria. Dá um tempinho aqui. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Espero que irmãos ainda lembrem de mim. Olha aí, pela risada, creio que lembra. Esse relato aí do irmão Andrew Miller sobre os valdenses mostra uma expressão que, em toda a história da igreja, é como se fosse até uma expressão do que o próprio Senhor Jesus passou aqui, né? Porque o relato aí diz que esses que não seguiam no sistema do poder romano, do catolicismo, eles eram bem vistos pelos feudais porque eles trabalhavam direito, eles eram obedientes, é tudo que um patrão gosta, né? Eram sinceros, né? Não eram de mentir. Então, esses cristãos, eles passavam esse testemunho da verdade e de conhecimento à medida que eles tinham também, né? Porque por meio desse período aí, o catolicismo já começou a proibir, né, a leitura da palavra, só as pessoas que tinham acesso eram os monges e as autoridades do sistema. Só que, à medida de conhecimento que esse remanescente tinha, eles seguiam, né? E boa parte eram justamente essas questões morais que, de certa maneira, representavam o Senhor Jesus. Então, quando a gente vai falar sobre o testemunho, a gente percebe que o quanto que o mundo percebe, mas a gente sabe também que todo esse enfrentamento, que aí o relato diz, né, que as autoridades católicas não gostavam desse testemunho, porque eles não faziam aquilo que o sistema queria que eles fizessem, isso mostra que é uma coisa para além do que está sendo contado, é tudo uma questão mesmo de coisas, uma guerra que a gente mal consegue ver, né? Então, por exemplo, se a gente for abrir lá em Efésios 6, verso 12, tem esse versículo que mostra que até hoje, até nos últimos tempos da igreja a qual a gente vive, essa continua sendo uma verdade e foi uma verdade também nesse período. Diz assim, deixa eu aumentar aqui. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, enquanto o Espírito Santo está aqui nesse mundo, entre os cristãos e nos cristãos, e formando a igreja de Deus, a noiva de Cristo, até o momento de tirá-lo da terra, de levar pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo, que é o momento do arrebatamento, há essa guerra, né? Essa revelação aí que o Senhor nos dá, para a gente sempre ver que essas situações aí, tanto no período da Igreja Católica, que foi uma perseguição muito, muito pesada, muito séria, muito sangrenta, essa guerra ela continua acontecendo na mesma medida hoje.
Só que hoje não é da mesma maneira como naquele tempo, né? Hoje, Satanás ele trabalha muito querendo confundir a verdade, fazendo com que as pessoas elas não vejam a verdade da palavra de Deus, como fez naquela época. Só que o ataque nessa época aí dos valdenses era uma questão mais física mesmo, de correr atrás para matar, para tentar acabar com esse testemunho. Mas aí Satanás percebeu que isso não deu certo, porque quanto mais batia, mais crescia, né? Tem até essa frase que o pessoal utiliza no mundo da política, e foi a mesma coisa também quando se fala do testemunho cristão na Terra, né? Quanto mais batia, quanto mais perseguia, mais o evangelho de Deus, ele se potencializava e mais pessoas conheciam. Lembro até da fala do apóstolo Paulo em suas epístolas, que ele diz que até as pessoas de Roma estavam conhecendo o evangelho porque ele estava na prisão com os seus. Então, quando os inimigos de Deus estavam achando que estavam proibindo e diminuindo o poder do evangelho, botando eles na cadeia, na prisão, na verdade, tudo era um plano de Deus permitindo isso para que seu evangelho da graça fosse mais conhecido. Então, tem até aquela frase que diz assim, né? Enquanto a pessoa acha que está indo, ele está voltando, né? Então, Deus sempre agiu dessa maneira com as pessoas. Quando as pessoas acham que estão zombando de Deus, na verdade, é ao contrário, né? Tem até um versículo, que Deus se zombará. Porque Deus não fica para trás, meus irmãos, nessa questão toda. Mas quando a gente fala sobre a questão de testemunho, de responsabilidade humana, porque até então aqui eu falei sobre soberania de Deus, como Deus está sobre todas as coisas, em todo o controle. Mas quando a gente trata sobre a responsabilidade humana, cada um paga a sua parte, cada um é responsável pelos seus atos, nesse lado da responsabilidade. Então, quando a gente vê nesse relato aí o Papa, o catolicismo indo para cima desses valdenses, isso mostra que nos bastidores era justamente o que estava acontecendo aí, o que diz em Efésios 6,12. Não é a carne e o sangue, não é aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos da carne, mas tudo isso é uma guerra lá ó, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nesse âmbito, a gente vê a importância do testemunho prático do cristão aqui na Terra. Viver na graça é viver também na responsabilidade de viver, de buscar viver como o Senhor Jesus viveu, né? Ele é o nosso maior exemplo, é a nossa principal meta. Não é o apóstolo Paulo, não é o João, Mateus, Lucas, não, é o Senhor Jesus, que teve uma vida perfeita no seu testemunho aqui. E aí, para a gente reforçar sobre quando os feudais, eles falam aí, né, dos valdenses, o Papa, tira eles daí, eles estão atrapalhando tudo. Aí os senhores falaram, não, mas eles trabalham direito, eles fazem tudo certinho, não tem nada de errado. Sabe o que isso me lembrou? De Pilatos, lá em Lucas 23, Lucas capítulo 23, verso 4. Olha só como até os relatos da história da igreja aqui na Terra conversa, se costura com o testemunho do Senhor Jesus, né? Mostrando que esses cristãos, eles estavam no caminho ali mesmo. Lucas 23, verso 4. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem. E aí, no outro versículo, uma parte do outro versículo diz, mas eles insistiam cada vez mais. Insistiam no quê? Para crucificar a pessoa do Senhor Jesus. Então, mostra que esses valdenses eles estavam passando por uma situação que se assemelha ao que o Senhor Jesus passou aqui. O Senhor Jesus, em toda a sua perfeição moral, a própria autoridade Pilatos disse que não via maldade nele. Então, por que estão querendo que ele morra? Ele não conseguia compreender. Só que é isso, quando a gente tem a revelação de Deus dos bastidores, a gente percebe que o plano ele é além daquilo que a gente consegue ver. Que até a potestade nessa questão aí do Senhor Jesus, eles nem conseguiriam imaginar que o Senhor Jesus, na verdade, era um plano dele o tempo todo para dar a sua vida e nos salvar, né? E oferecer um sacrifício perfeito a Deus Pai,
era uma coisa que eles entendiam ali muito bem, só que nem a potestade dos céus, os inimigos do Senhor Jesus ali, das hostes espirituais, nem eles sabiam disso. Então mostra como Deus, né, na sua trindade, em sua trindade, como posso dizer, é difícil até botar em palavras, mas é dizer assim, eles estão além para aquilo que a gente acha que eles vão, compreende? Eles estão muito além de tudo. E eles sabem muito bem o que estão fazendo. Então, a mesma coisa é para nós cristãos, no sentido de, quando a gente busca viver para o Senhor Jesus, a gente vai ser luz para o mundo, assim como esses feudais aí perceberam dos trabalhadores, né, nas suas terras, e essa luz incomodava a, os católicos, né, porque eles queriam que todos obedecessem aquilo ali, mas essas pessoas, esse remanescente, não abaixavam suas cabeças, não se curvavam, né, entre aspas, para o Papa, eles não cediam, e isso incomodava. Mas aí a gente sabe que nos bastidores era realmente uma guerra ali espiritual, né? Mas os cristãos já sabem que aquilo ali é uma guerra vencida, não é uma coisa que precisa pegar em armas para vencer essa guerra. Eles descansavam no Senhor Jesus, na medida de verdade que eles conheciam, ainda mais nós hoje, que temos toda a revelação da palavra de volta, né? Que a gente, nós temos uma medida de conhecimento para além que os valdenses aí tinham, e isso pode ser também de grande exemplo para a gente também, porque se os valdenses não tinham todo o conhecimento, pois da palavra de Deus, até então para o povo era algo encoberto, imagine para nós que nós temos tudo em nossas mãos, né? Falo isso como uma provocação, né? Para todos nós, inclusive para mim, para mostrar que o lugar de privilégio que a gente tem de conhecimento. E será que a gente está passando um testemunho como os valdenses nessa época aí passaram a ponto de incomodar? Porque quando a gente segue a verdade, é aí que a gente incomoda. Incomoda até os incrédulos, incomoda até outros irmãos que têm outros entendimentos, né? Só que aí o nosso descanso é aquele versículo, né? De João, para terminar aqui, tá? De João, capítulo 16, verso 33, que diz assim, vou esperar abrir aqui para a gente ler junto. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É uma guerra que nós temos com as potestades. A gente sempre tem que ver as coisas lá de cima, até a questão da guerra, não ver aqui de um ser humano contra o outro, não é sobre essa questão. Tudo é uma questão, até na questão da guerra, a gente tem que ter a fé de entender, de olhar com os olhos da fé, que não é sobre aqui embaixo, é tudo sobre lá em cima. Só que essa guerra não é a gente que pega na espada, a gente só obedece a esse Senhor que já venceu a guerra, que já é o nosso Senhor, que está lá em cima no alto, né, na destra do nosso Deus e Pai, e com toda a autoridade, toda a honra, e Ele está lá. Ele que está guiando essa guerra, Ele que é o nosso guia, e temos a fé de entender que já é uma guerra vencida. Então a gente só descansa no Senhor, obedecendo, assim como esses valdenses, e para a gente poder aplicar, né, esse fato histórico às nossas vidas hoje. Como eu disse lá no início, as táticas de Satanás, elas mudam, mas é com o mesmo propósito: apagar, extinguir, diminuir a glória de Deus nesse mundo. E a gente pode, infelizmente, ser instrumento disso. Então, é importante a gente aprender, a gente aplicar essas coisas em nossa vida e fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, para que nós sejamos instrumentos para os propósitos de Deus, e não do outro que está querendo apagar a sua glória aqui na terra. Por quê, irmão? Só para concluir, por que eu falo só de apagar a glória de Deus? Porque nós sabemos que Satanás, ele não pode atrapalhar o que Deus já planejou. Por isso que fala sobre a questão da nossa salvação, que é eterna. Por que eterna? Porque é uma obra de Deus que ninguém toca, ninguém derruba, ninguém desfaz. Satanás sabe disso. Mas o que ele pode tentar fazer é diminuir a glória de Deus aqui como testemunho,
E é nisso que ele consegue boa parte, porque nós somos falhos, nós nos deixamos levar pela carne, pelos nossos pensamentos, pela nossa sabedoria humana. Então, é o entendimento da palavra de Deus, de sua verdade, a nossa fé na obra do Evangelho da Graça, do mistério de Deus sobre a igreja. Quando a gente aprende tudo isso e a gente leva para a nossa vida e fica em comunhão com o Senhor, nós ficamos blindados sobre o nosso testemunho com o Senhor. Amém, somente isso. Jorge, se quiser, pode seguir daqui. Certo, irmão? De irmãos tiverem algo para comentar, podem me interromper, certo? Vamos continuar. O tenebroso ano de 1560. Por volta do ano de 1560, o Papa Pio, se algum irmão puder me ajudar aqui, eu não, não lembro muito de algarismo romano. E ver. Quarto, Papa Pio IV, né? 4. Obrigado, irmão. O Papa Pio IV foi tomado por um acesso de grande zelo contra a disseminação da heresia. Havia relatos de que os valdenses criaram raízes profundas em várias partes da Itália, além dos vales de Piemonte. As comunidades subalpinas e todos os distritos infectados foram colocados sobre interdições papais. Outra cruzada foi pregada e grandes preparativos foram feitos para o extermínio completo dos hereges. O vice-rei espanhol de Nápoles, comandando as tropas pessoalmente e auxiliado por um inquisidor e vários monges, entrou nos assentamentos valdenses na Calábria. Emanuel Felisberto, duque de Saboia, marchou com uma força armada em Piemonte e o rei francês em Delfinado. Os pobres homens dos vales, com suas esposas e filhos, agora se viam expostos ao poder hostil do rei francês de um lado dos Alpes e ao do duque de Saboia do outro. Os lavradores industriosos da Calábria, com seus ministros, professores e famílias, foram cercados pelas tropas do vice-rei espanhol. Assim, preparados para a matança dos santos, foi ordenado aos valdenses que banissem seus ministros e professores, se abstivessem do exercício de suas próprias formas de adoração e comparecessem aos serviços da Igreja Romana. Eles nobremente recusaram. Foram dadas as ordens para confisco, prisão e morte. A espada impiedosa da perseguição foi abertamente desembainhada e não voltou à bainha por mais de 100 anos. O terrível trabalho de sangue e carnificina começou. 2 campanhas de soldados, chefiadas por agentes do Papa, continuaram matando, queimando e devastando os camponeses indefesos da Calábria, até que o trabalho de extermínio estivesse quase concluído. Um remanescente clamou por misericórdia por suas esposas e filhos, prometendo deixar o país e nunca mais voltar. Mas os inquisidores
e monges não sabiam como mostrar misericórdia. As crueldades mais bárbaras foram infligidas a muitos. Todo o aparato das perseguições pagãs foi revivido até que os protestantes foram exterminados no sul da Itália. Um de seus principais ministros, Luís Pascoal, que afirmava que o Papa era um anticristo, foi levado a Roma, onde foi queimado vivo na presença de Pio IV, para que pudesse deleitar seus olhos com a visão de um herege em chamas. Mas a piedade e os sofrimentos de Pascal despertaram a piedade e a admiração dos espectadores. Centenas de valdenses nos vales pereceram no palanque ou na fogueira. As aldeias fervilharam de rufiões que, em nome dos oficiais da justiça, saquearam os habitantes indefesos e os arrastaram para a prisão, até que as masmorras ficassem lotadas com as vítimas. As planícies estavam desertas. As mulheres, crianças, débeis e idosos foram enviados para refúgios nas alturas das montanhas, nas rochas e nas florestas. Os homens, aproveitando a natureza do país, decidiram resistir. Todos os homens e meninos que sabiam manejar uma arma e se juntaram em pequenas brigadas e posicionaram-se para defenderem das tropas. O duque não estava muito inclinado a continuar uma guerra de guerrilha e logo retirou seus soldados. Mas isso foi só por um pouco de tempo. De acordo com antigos tratados, os homens dos vales tinham certos direitos e privilégios que seus soberanos relutavam em violar, mas muitas vezes cediam à importunação e às deturpações da hierarquia romana. A partir das seguintes datas, o leitor verá como foram breves seus períodos de descanso. Os anos 1565, 1573, 1581, 1583 e o período entre 1591 e 1594 são memoráveis, como datas de conflito religioso e civil. Mas nunca a majestade da verdade e da inocência se destacaram com mais clareza à vista do que durante as tempestades de perseguição que assolaram em intervalos pelos próximos 100 anos e mais. O testemunho do Dr. Bethe, que visitou os vales protestantes de Piemonte, Delfinado, do Ban de La Route, vai no mesmo sentido. Mas a ferocidade da perseguição parecia apenas aumentar à medida de sua fortaleza. Embora marcadas como vítimas de massacre indiscriminado, de pilhagem sem lei, de tortura, extorsão e fome, a resolução deles de perseverarem na verdade permaneceu inabalável.
cada punição que a crueldade poderia inventar ou que a espada poderia infligir havia gasto sua fúria em vão. Nada poderia subverter a fé ou subjugar a coragem deles. Em defesa de seus direitos naturais, como homens, em apoio de seu credo insultado, como membros da igreja primitiva, em resistência àqueles decretos exterminadores que tornaram suas casas desoladas e inundaram seus altares com sangue, os rodenses exibiram um espetáculo de fortaleza e resistência que não tem paralelo na história. Tendo trazido a história das testemunhas até o século... Que século é esse, irmão? Oi? 16. 16, obrigado. Tendo trazido a história das testemunhas até o século XVI, iremos deixá-las por agora na esperança de reencontrá-las quando chegarmos novamente a esse período em nossa história geral. Dá um tempo aqui, irmãos. Vamos continuar. Capítulo 30. Testemunho e o triunfo de Wycliffe, 1324 a 1417 depois de Cristo. John Wycliffe. Todo leitor atento da história deve ser frequentemente lembrado daquela importante palavra de advertência dada pelo apóstolo: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. As ilustrações mais solenes e práticas desta lei divina nos assuntos dos homens podem ser vistas em todas as páginas da história. Quem semeia joio na primavera não pode esperar colher trigo no outono. E aquele que semeia trigo na primavera não terá que colher joio no outono. Podemos ver a verdade desse princípio do governo divino ao nosso redor diariamente. Quantas vezes os hábitos da juventude determinam a condição da velhice? Nem mesmo as riquezas da graça divina detêm a aplicação dessa lei. O rei de Israel teve que ouvir da boca do profeta a sentença solene: não se apartará a espada jamais da tua casa. Mas isso não impediu o fluir da terna misericórdia de Deus para o penitente real. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado,
não morrerás. 2 Samuel 12. Tal é a graça ilimitada, incomensurável de Deus para o verdadeiro penitente, mas permanece também a lei imutável de seu governo. Embora não possamos falar com a mesma confiança sobre o sistema geral da sociedade humana, podemos reverentemente identificar a mão do Senhor na soberania, na sabedoria de seus caminhos, no cumprimento de seus propósitos. Um exemplo disso é dado a seguir. Os triunfos sanguinários do papado em Languedoc provaram ser o que desencadeou seu rápido declínio e queda. Ao esmagar o conde de Toulouse e os outros grandes senhores feudais no sul da França, os domínios da coroa francesa foram grandemente aumentados e os reis da França, a partir daquele momento, se tornaram os adversários inevitáveis do Papa. Luís 9. Lu... Oi? Luís 9. O irmão compreendeu? Luís 9, né? Isso. Ah, sim. Cadê? Luís 9 publicou imediatamente a pragmática sanção que estabeleceu as liberdades da Igreja Galicana, e Felipe o Belo obrigou o altivo Papa Bonifácio a beber da taça da humilhação que os papas frequentemente preparavam para os poderes seculares da Europa. De 1305 a 1377, os papas de Avignon foram pouco melhores do que os vassalos de Filipe e seus sucessores. E de 377 a 1417, o propósito papado foi dividido pelo grande cisma. Assim, por uma retribuição justa, na providência de Deus, aqueles que buscavam a destruição dos outros acabaram por ser seus próprios destruidores. Vemos a mesma coisa acontecer na Inglaterra. Valeu, George. Já são 9 horas praticamente. A gente segue esse outro tema amanhã, se o senhor permitir. Vou tirar aqui a gravação, se puder dar graças aí.